Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É aqui a leitura da palavra do Senhor, palavra boa, perfeita para as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite, para continuar recebendo aquilo que vem do Senhor. Se há alguma coisa em nossas vidas que nos impede de ouvir e receber o que vem do Teu Espírito Santo para as nossas vidas, nós te pedimos que o Senhor quebre neste momento, para que nós estejamos com os ouvidos, corações abertos para receber esta palavra que vem do Senhor para as nossas vidas. É assim que eu te oro no nome de Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, o tema da nossa campanha, como já está bem descrito ali, é Jesus transforma. E essa, como a irmã Heloísa falou, esse tema é também o tema da nossa Cristolândia. As camisetas amarelas que a gente usa quando vai à Cristolândia vem sempre escrito Jesus transforma. E eu particularmente tenho um amor muito grande por esse trabalho da Cristolândia, porque é um trabalho que Deus já usou tremendamente para falar ao meu coração. Nós vemos pessoas que foram abandonadas muitas vezes pelas suas próprias famílias, abandonadas pelo Estado, pelo governo, porque são pessoas que tecnicamente não dão retorno para o governo, que eram desprezadas por todas as pessoas, não foram desprezadas pela Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não teve aquele pensamento que muitas pessoas às vezes têm de não, eles estão naquela situação porque eles procuraram, eles que buscaram estar ali. Então eles merecem estar ali. Não. Muitas vezes sim, eles buscaram estar naquela situação, mas a graça de Deus é poderosa o suficiente para alcançá-los mesmo em meio a tantos pecados, tantos vícios. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 5, onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus, e é ali que essa graça é vista de maneira mais extraordinária. Por isso que eu amo esse trabalho. Eu amo o trabalho das nossas Cristolândias, que começaram aqui no estado de São Paulo e depois se espalharam por todo o Brasil. Existem vários estados que hoje têm Cristolândias, porque em todos os estados há pessoas, muitas vezes, dependentes químicas. E a nossa Junta de Missões Nacionais trouxe esse tema da Cristolândia para também ser o tema de missões nacionais. Porque o Senhor Jesus é um texto, é uma palavra muito clara, são duas palavras muito claras, mas com um poder extraordinário. Jesus transforma. Jesus transforma e não transforma simplesmente a superficialidade da vida humana, mas transforma o mais profundo do nosso ser, até mesmo a nossa essência como seres humanos. É o que Paulo vai começar a nos dizer aqui, quando ele diz, olha, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ele não está dizendo apenas que o nosso costume foi mudado.
Ele não está dizendo apenas que o que a gente faz de domingo à noite foi mudado. Ele não está dizendo apenas que uma programação que nós tínhamos ao longo da semana foi mudada. Quando ele fala a respeito de tudo se fazer novo, é uma mudança no mais profundo do ser humano. Quando nós cremos em Cristo, meus irmãos, não é somente a forma que a gente se veste que muitas vezes muda. Não é somente o nosso exterior que muda. Mas essa mudança, ela é primeiramente interna. É o que o Senhor Jesus, naquela conversa com Nicodemos, vai falar e vai comparar a nova vida em Cristo a um novo nascimento. Ele fala: ó, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. E aí Nicodemos, um homem que se julgava muito estudado, o mestre da lei, fala: como eu, sendo um homem adulto, como que isso pode acontecer? Eu poderia voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus explica para ele, fala: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Jesus compara essa nova vida a um novo nascimento. Esse evento ele é tão extraordinário, é tão marcante nas nossas vidas, que o próprio Jesus compara a um novo nascimento, a uma nova vida. Todo o nosso ser, tudo é mudado quando Cristo passa a habitar dentro de nós. Não é apenas não são apenas meras palavras, mas é uma mudança até mesmo de identidade. Se antes de Cristo a nossa identidade era muitas vezes de estar perdido, perdido num sentido eterno e perdido também em si mesmo. Quantos seres humanos, quantas pessoas vivem perdidas em si mesmos sem Cristo porque não sabem onde estão, não sabem quem são. E por não saber quem é, não sabe para onde caminha. Quem não sabe onde está é como alguém que está no carro e está perdido numa escuridão. Tem um farol que clareia um pouco à frente, mas aí o celular já descarregou. O celular sempre descarrega nesses momentos. Não tem uma placa para te dar um norte. Você olha para frente e só vê as ruas e não sabe onde está. Quem não sabe onde está, não pode saber onde quer chegar. E as pessoas muitas vezes andam desse jeito, sem Cristo, perdidas, sem saber quem são e sem saber para onde estão caminhando. Mas a primeira coisa que nós vemos nesse texto que Jesus transforma é a nossa identidade. Agora, nós não sabemos mais quem ou melhor dizendo, agora, nós não estamos mais perdidos. Num sentido eterno e num sentido interno. Agora nós estamos em Cristo, a nossa identidade está em Cristo. Ele vive em nós. E é justamente por viver em nós que nós sabemos agora para onde nós estamos caminhando. Para onde a nossa vida está nos levando. Quando nós falamos sobre identidade, é maravilhoso porque a palavra de Deus, ela nos dá vários textos. Ela nos dá muitas referências a respeito de quem nós somos em Cristo. Ela destaca em João 3,16 que nós somos extremamente amados pelo Senhor. Em Efésios capítulo 1, a palavra de Deus vai nos falar que nós somos escolhidos, perdoados, justificados.
Tudo isso que vem a partir dessa nova identidade em Cristo. A partir dessa transformação que Jesus opera em nossas vidas. Então, o que Paulo começa nos dizendo é que Jesus transforma a nossa identidade. Jesus transforma quem nós somos, no mais profundo da nossa natureza. Não apenas uma mudança física, superficial, rasa, mas uma mudança profunda em quem nós somos. E com essa mudança, automaticamente, ou melhor dizendo, pela ação do Espírito Santo, as mudanças exteriores vão acontecer. As mudanças externas vão acontecendo por conta da mudança que já aconteceu no nosso coração. A antiga vida, meus irmãos, que era marcada pelo pecado, pela separação de Deus, já não nos define mais. Mas a nossa nova identidade se baseia em quem agora somos em Cristo. Essa nova criação é uma obra do Espírito Santo de Deus. E nós devemos viver de acordo com essa nova realidade. Tendo uma vida moldada a partir dessa transformação que Jesus já operou em nós. A segunda coisa que Paulo vai nos destacar aqui nesse texto, no verso 18 e 19, ele diz o seguinte, olha, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Paulo começa o verso 18 dizendo que tudo isso provém de Deus. E quando ele fala essa frase tão maravilhosa, tão simples e tão perfeita, ele está nos ensinando e deixando claro para as nossas vidas que nós somos amados. Nós somos amados por um Deus que não mediu esforços para nos ter junto a Ele. Todas essas coisas, quando ele diz a respeito disso, é do que ele começa a dizer lá no verso 11. Ele está narrando de forma mais profunda e detalhada justamente essa ação de Deus por meio da vida dele, por meio da vida dos pregadores do Evangelho, na expansão da palavra de Deus. Ele destaca como ele não mediu esforços em pregar a palavra àquela igreja. E ele diz, olha, tudo isso, se nós temos pregado o Evangelho, se vocês agora conheceram a graça do Senhor Jesus Cristo, se vocês agora entenderam o Evangelho, foram salvos pelo Senhor, tudo isso provém de Deus. Nós precisamos louvar a Deus todos os dias, meus irmãos, porque Deus um dia colocou alguém na nossa história para pregar o Evangelho às nossas vidas, para que a gente aceitasse, cresce no Evangelho. Não foi simplesmente fruto do acaso que alguém te pregou, que alguém te levou o Evangelho, mas isso veio de Deus, isso foi uma obra extraordinária do Senhor nas nossas vidas. É um reconhecimento de que esse reconhecimento nos traz um coração muito mais grato, nos traz um sentimento de humildade muito mais profundo, de que se não fosse o Senhor nas nossas vidas, o que seria de nós? Se não fossem as misericórdias do Senhor se renovando a cada manhã, o que seria das nossas vidas?
Se não fosse como nós cantamos a bondade e a misericórdia do Senhor, nos seguindo todos os dias da nossa vida, o que seria de nós? Nós não vivemos baseados no acaso, baseado na inconstância da vida, mas nós vivemos baseado e firmados na mão de um Deus que é soberano, que nos ama, que está derramando sobre as nossas vidas essa misericórdia e essa graça. E aí, ele diz o seguinte: olha, Deus reconciliou consigo mesmo o mundo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliação, ele tem trabalhado aqui nesse texto, justamente porque o ser humano sem Cristo ele está distante. O elo que foi quebrado lá no Éden permanece até hoje, a menos que a gente creia no Senhor Jesus Cristo e tenha esse relacionamento profundo, firmado com o Senhor. É por isso que Paulo se descreve como um agente da reconciliação. Não é que aquelas pessoas foram crentes e aí depois se desviaram e precisavam se reconciliar. Não necessariamente, mas quando ele diz a respeito desse ministério da reconciliação, ele está falando sobre um relacionamento que foi quebrado lá no Éden e que precisa ser restaurado hoje. Nós somos agentes dessa reconciliação. É como se ele estivesse falando, olha, assim como Jesus transformou a minha realidade, a minha vida, diante de ser um perseguidor da igreja, agora eu sou perseguido por causa deste evangelho. Ele me incumbiu dessa mensagem de pregar agora aqueles que também estão na mesma situação que eu estava. Ele nos incumbiu essa mensagem de transformação. De nós, mesmo sem as camisetas, é claro que a camiseta Jesus transforma. Se a gente veste ela e sai na rua, ela é vista a quilômetros de distância. Que é uma camiseta bem chamativa. E é para ser chamativa. É um amarelo lindo. Mas essa mensagem não pode estar somente em nossas camisetas, mas precisa estar em tudo que fazemos. Em quem nós somos. A nossa vida precisa ser uma pregação do Evangelho. Nós somos agentes da reconciliação. O Senhor nos reconciliou consigo mesmo, não para a gente estar parados, estáticos, esperando encontrar com o Senhor nos céus. Mas é enquanto nós estamos caminhando para os céus, nós estamos indo por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todos os mandamentos que o Senhor Jesus nos ensinou, crendo que Ele está conosco até o fim dos tempos. Nós somos agentes da reconciliação e é por isso que nós somos e precisamos ser uma igreja missionária. É muito interessante nós lermos esse texto em Coríntios e vermos como Paulo trabalha a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Porque ele, em certo momento, vai chamar a atenção daquela igreja. Porque aquela igreja foi fruto de um trabalho missionário, mas uma igreja sendo fruto do trabalho missionário, uma vez que estava firmada, estabelecida, crescendo para a glória de Deus, ela não contribuía com o avanço missionário. E é por isso que a gente precisa ter a consciência de que toda a igreja é fruto de um trabalho missionário.
É fruto de alguém que sentou, planejou, foi instruído pelo Espírito Santo a pregar o evangelho em determinado local. Nós fomos assim, a nossa igreja é fruto de um trabalho missionário, de homens e mulheres fiéis que ouviram a voz do Senhor lá atrás e falaram: não, nós precisamos ir até aquela região de Guarulhos. Ah, mas só tem mato. Mas somos nós que vamos com os facões, quebrando os matos e achando gente. A nossa igreja é fruto de um trabalho missionário e é por isso que nós somos uma igreja missionária e contribuímos, investimos em missões. Eu já falei algumas vezes aqui e é sempre bom a gente lembrar. Nós temos uma família de missionários que nós ajudamos a sustentar lá no interior do Goiás. Uma região muito seca. De um casal que estava em outra região, mas precisaram mudar por conta da sua filha. Eles tiveram uma filhinha que tinha alguns problemas de saúde e precisou fazer traqueostomia. Tão novinho, tão cedo. E ainda hoje ela usa sonda de traqueostomia. Mas isso poderia ter sido um motivo para eles falarem: nossa filha nasceu assim, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a nossa terra, vamos arrumar um emprego normal para cuidar dela, para poder dar um tratamento melhor para ela. Mas o amor à missão é tão grande que eles falaram: tá, onde que a gente pode continuar pregando o evangelho e fazer um tratamento de qualidade na nossa vida? Mudaram de região. Tem pregado o evangelho, avançado na propagação da palavra de Deus e tem cuidado da sua filha. Tudo isso, a gente talvez nunca vá lá. A gente talvez nunca vá onde as igrejas estão sendo plantadas. Mas como eu falei mais cedo, nós estamos indo através das nossas ofertas, das nossas contribuições. Nós estamos indo através das nossas orações. Quando a gente dobra os nossos joelhos e intercede ao Senhor em favor daqueles missionários que às vezes a gente nem sabe o nome. Claro que esse a gente sabe, é o missionário Cássio. Mas às vezes a gente intercede por missionários que a gente nem conhece, nunca vai conhecer. Mas o Senhor está trabalhando tantas e tantas vezes através das nossas orações. Deus está dando ânimo a eles, muitas vezes através das nossas orações. É por isso que Paulo continua dizendo no verso 20 o seguinte, esse texto que é tão conhecido pelos nossos embaixadores do rei. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Numa versão um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Paulo nos mostra que agora nós somos embaixadores de Cristo. E a gente faz aquele exercício de sempre. O embaixador é aquele que representa o seu governo em outro país. Nós temos embaixada de vários países aqui no Brasil. E, por exemplo, quando a gente quer tirar um passaporte americano, a gente tem que ir na embaixada americana. Porque eles estão representando os Estados Unidos aqui no Brasil. E o embaixador de Cristo é aquele que representa o governo de Deus aqui nessa terra. Ele representa o reino de Deus aqui nessa terra. Na forma de viver,
Nós devemos refletir os valores dos céus e trazer a honra e a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos entender que nós estamos aqui nessa terra de passagem, sim. Enquanto nós estamos passando por ela, passando nessa terra, nós representamos não os valores desse mundo, não os valores da nossa terra. Muitas vezes acontece da gente mudar de região. Há muitos irmãos aqui na igreja que não são de São Paulo, que vieram de outros estados para fazer a vida aqui. E existem sempre aqueles costumes que ficam. Claro que às vezes a nova rotina se adequa a São Paulo, os novos costumes, mas há sempre uma característicazinha, uma comida, uma forma de fazer as coisas que fica enraizado, e não há nenhum problema nisso. Mas, mais do que isso, o que a palavra nos incentiva aqui é a vivermos como representantes, cidadãos dos céus aqui nessa terra. Ser embaixador de Cristo é isso. E o que o texto nos diz é como se Deus estivesse fazendo apelo por nosso intermédio. Nós somos instrumentos nas mãos do Altíssimo, nas mãos do Senhor. E é por isso que a gente suplica, é por isso que Paulo suplica: reconciliem-se com Deus. Tem até um hino que a gente canta: reconciliai-vos já. É ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Cantamos quinta-feira, essa ou a outra. É um hino que eu gosto muito. E o apóstolo Paulo traz essa mensagem entendendo quem agora ele é em Cristo. Se antes ele era um perdido, perseguidor da igreja, Jesus transforma ele e agora ele é um embaixador de Cristo. Se antes a nossa vida estava completamente largada, abandonada nas traças, nós não sabíamos quem éramos, estávamos caminhando para a perdição eterna. Jesus entrou no nosso meio e transformou o nosso caminho. E agora a gente caminha em direção ao céu. Para finalizar, o apóstolo Paulo diz que aquele que diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A última coisa que Paulo fala nesse texto, que Jesus transforma, é a nossa injustiça em justiça de Deus. Antes de Cristo ter ido à cruz do Calvário, pagado pelos nossos pecados, nós estávamos completamente desgarrados como ovelha perdida. E nós, pelas nossas próprias ações, pela nossa própria bondade, não poderíamos alcançar o céu. Mas o que a palavra do Senhor nos mostra é que Cristo foi à cruz do Calvário para assumir um lugar que era nosso. É o que ele fala: Deus tornou pecado. Isso significa que Deus lançou o peso do nosso pecado em Cristo para que ele levasse na cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, é o que diz a palavra do Senhor. O castigo que nos traz a paz não está sobre nós, está sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus transformou o nosso pecado, o peso do nosso pecado, em justiça. Não pelos nossos próprios méritos, mas pelo mérito do Senhor Jesus Cristo. Jesus transformou a nossa injustiça,
o nosso pecado em justiça de Deus. Em uma justiça que agora sim Ele pode habitar dentro de nós. Porque nós somos bonzinhos, perfeitos, legais, bonitinhos? Não. Mas porque a justiça de Cristo recaiu sobre as nossas vidas. Jesus transforma. Essa mensagem é mais viva do que nunca. É mais viva do que qualquer mensagem que exista nessa terra. No dia que a gente parar de acreditar que Jesus pode transformar as vidas mais precárias, a gente pode fechar as portas. Que esse seja o sentimento da nossa igreja para esse mês e para toda a nossa vida. Que a gente proclame aos quatro cantos dessa terra que o nosso Senhor Jesus ainda hoje transforma vidas. Amém, meus irmãos? Baixe as cabeças, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor,